Se algum dia você se perguntou: "Será que eu sou autista?", algum motivo tem, né. Em certos momentos você deve ter se sentido desajustado, incomodado, com dificuldade, exausto. Então, por que não olhar para isso? Quando a pessoa chega no meu consultório falando: "Ah, eu acho que eu sou autista, mas eu não consegui fazer avaliação neuropsicológica, não tenho confirmação", naquele momento eu não vou nem rotular aquela pessoa como autista e nem descartar essa possibilidade. Porque se ela trouxe isso, é porque em algum momento ela se identificou com as características que são do autismo. A primeira coisa que eu faço é tentar entender a história da pessoa, tentar entender aonde foram os momentos, né, que aconteceram que ela se sentiu desajustada, que ela se sentiu de alguma forma sendo enquadrada no autismo, né? A gente volta à infância para entender como foi a infância dessa pessoa, né? Como ela socializava, como ela aprendia, tudo ao redor dela. Tudo isso é muito importante. Nem sempre o ambiente que a pessoa foi criada era suficientemente bom para acolher o que ela sentia. E quando isso acontece, ela não se entende, ela se ajusta ao ambiente. Nessa conversa, para entender a história da pessoa, eu busco também entender alguns padrões que a gente considera, né, do autismo. Então vamos lá. Eu investigo a capacidade social da pessoa desde a infância, como ela se relaciona, como é se relacionar, se é cansativo, se é natural, tudo isso é importante. Investigo também como é o foco e a atenção dessa pessoa. Normalmente, pessoas autistas têm um super foco, principalmente quando são interessados no assunto que estão vendo na hora. Eu verifico se essa pessoa também não tem alguma rigidez cognitiva, né? Coisas que ela não consegue se adaptar, coisas que ela precisa que seja do jeito dela para que ela funcione melhor. Eu analiso também a capacidade de comunicação da pessoa, né, o quanto ela consegue se comunicar, tanto individualmente, né, com outra pessoa, ou em grupos, ou para se apresentar, a gente vê o quanto ela consegue se comunicar. E também eu verifico a imaginação dessa pessoa. Alguns autistas, por exemplo, lendo um livro, eles não conseguem criar na cabeça deles o que eles estão lendo. Então, as pessoas neurotípicas estão lendo, a maioria das pessoas neurotípicas estão lendo, e elas elaboram um cenário, a cara do personagem, a roupa do personagem. As pessoas autistas têm muita dificuldade de fazer isso. Para fazer esse agrupamento também aí de características, eu utilizo uma escala, né? Essa escala dá uma noção aí de quanto a pessoa tem afetado de imaginação, afetado na comunicação. Lembrando, nem todos os autistas vão apresentar pontuação alta, digamos assim, em todos esses padrões, tá? Em alguns pode ser que a imaginação seja melhor, outros a comunicação pode ser melhor, outros o foco pode ser diferente. Então, repito, nem todo autista é igual. Por isso a avaliação neuropsicológica ela é tão complexa. E a gente tem que lembrar que nem tudo é autismo. O TDAH tem muita coisa em comum com o autismo. A ansiedade pode dar muitas características em comum com o autismo. Outros transtornos psíquicos também têm muito a ver com o autismo, como a bipolaridade, o borderline. Então, eh, antes da gente se nomear algo, a gente precisa tentar compreender melhor. Quando a pessoa resolve fazer a neuroavaliação e o diagnóstico finalmente é confirmado, vem uma sensação de alívio. Eu nunca vi ninguém receber o diagnóstico de autismo com felicidade, mas sempre, em todos os casos, com alívio, porque a vida passa a fazer muito mais sentido. Você entende que você faz parte de um grupo de pessoas, que você não é uma pessoa estranha, que você, na verdade, tem um funcionamento cerebral diferente da maioria das pessoas. E o trabalho na terapia, como que é? Sem o diagnóstico ou com o diagnóstico, é a mesma coisa. Porque independente da gente ter a identificação do
do autismo ou não, ou de outros transtornos ou não, a gente vai trabalhar o sofrimento da pessoa. Então, se ela tem dificuldade em comunicação, vamos olhar para a comunicação dessa pessoa. Ah, ela tem dificuldade de socialização. Então, vamos olhar para a socialização dessa pessoa. E a gente vai medindo, né, o quanto a pessoa precisa realmente mudar, né, porque muitas vezes, na maioria das vezes, não é isso, e o quanto a pessoa precisa se aceitar e respeitar os seus limites. E eu acho que esse é o mais importante. Se você se perguntar, "Ai, será que eu sou autista?", não ignore isso. Busque ajuda, deixe alguém te ouvir, se ouça, né? Ouça os seus sofrimentos. Independente do diagnóstico ou não, você está precisando de ajuda. Se você tem essa suspeita, é porque tem sofrimento. Busque ajuda. Se você quiser, eu vou deixar o link aí, você pode marcar uma consulta comigo para a gente conversar um pouquinho. Esse foi o Entre Mentes, que é o quadro que eu trago aqui toda quinta-feira para falar um pouquinho sobre o funcionamento cerebral das pessoas. Na semana que vem eu vou falar sobre a superdotação e altas habilidades. Fique atento no nosso canal. Até o próximo vídeo.